Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo nós iremos demonstrar como converter uma base com essa característica, com essa estrutura, ou seja, onde você tem aqui uma coluna com vários campos repetindo, são exatamente os mesmos campos se repetindo, e na coluna direita você tem os valores correspondentes a esses campos. Só que quando você precisa criar um relatório, criar uma tabela dinâmica, criar um Power BI para obter esses dados, para fazer as suas análises, esse formato aqui ele não ajuda. É um formato muito ruim, né? E você vai precisar fazer malabarismos para conseguir extrair os dados que você precisa. Vai ficar um pouco mais complexo, né? Em vez disso, é bem mais eficiente você converter aquela estrutura para essa estrutura, né? A partir daqui, você consegue criar uma tabela dinâmica, consegue alimentar um Power Query ou qualquer outra ferramenta de análise. Então, o nosso objetivo hoje é fazer essa conversão, ensinar como fazer essa conversão, ok? Então, sem mais delongas, vamos mostrar aqui como fazer o processo. Vou selecionar aqui todo esse intervalo que contém esses dados. Tem até a linha 176. Eu vou inserir uma tabela. Já tem cabeçalho. E agora nós vamos abrir aqui o Power Query, selecionando a guia dados, e eu quero pegar os dados a partir da tabela. Estamos aqui dentro do Power Query agora. Eu vou remover esse tipo alterado para ele não gerar problemas no futuro, né? Depois a gente pode definir o tipo de dados. E aqui agora eu vou remover os valores nulos e os valores total. Igual total é igual a nulo. Por quê? O nulo a gente não precisa ter no relatório. E o total a gente vai obter através das fórmulas, das fórmulas de soma, enfim, das medidas ou fórmulas que você pode ter na sua tabela dinâmica ou no seu Power Query. Então vamos clicar aqui nesse botão de filtro, vamos tirar nulos e total. Agora nosso relatório ele já está mais limpo, nossa base já está mais limpa. O recurso que a gente vai aplicar aqui é o pivotar coluna ou coluna dinâmica, que é esse recurso aqui. Só que se eu tentar aplicar esse recurso desse jeito, a gente vai ter um erro. Por quê? O Power Query ele vai tentar criar 5 colunas, né, e vai tentar pegar todos esses valores aqui e alocar nessas colunas. Mas como eu não tenho uma informação, uma outra coluna para dizer para o Power Query, olha, respeita cada, cada record ou cada registro, ele vai tentar alocar exatamente no mesmo lugar esses valores aqui da coluna direita e vai resultar em erro. Então, para resolver esse problema, nós vamos adicionar uma coluna de índice. Fazendo isso, o Power Query já não vai gerar esse erro. Vamos só tentar fazer aqui para você entender um pouco melhor o que aconteceria se a gente tentasse aplicar esse recurso desse jeito aqui. Então vamos lá. Guia transformar selecionada. Vamos aqui na opção coluna dinâmica. Vai abrir aqui essa nova janela, perguntando onde estão os valores. E um detalhe importante que eu esqueci de comentar. Para aplicar esse recurso aqui, você precisa selecionar a coluna onde tem os nomes das futuras colunas. Tá? Então, no caso aqui, a coluna campos, que tem o nome das colunas. Aí ele vai sugerir aqui a coluna onde tem os valores. No caso, a coluna valor mesmo. Tá? E aqui embaixo, é sempre importante selecionar não agregar, quando você tiver valores de textos, datas, numéricos misturados. É sempre importante colocar a opção não agregar. Ok? Agora eu vou clicar em OK e o resultado aqui gera um erro por conta daquele motivo que eu expliquei anteriormente. Excluí esse passo e agora eu vou adicionar a coluna de índice. Agora vamos novamente na guia transformar coluna dinâmica. Desculpa, eu preciso selecionar a coluna campos. Agora sim, coluna dinâmica, onde está a coluna de valores.
está em valor. E opções avançadas, não agregar. Qual que é a ideia? Explicando um pouco melhor, qual que é a ideia dessa coluna de índice? Quando eu coloco essa coluna de índice aqui para o Power Query, ele entende que tem que fazer essa pivotagem dos dados respeitando esse índice. Então, eu crio uma referência para cada registro, para cada linha de dados. Só que aqui a gente tem um problema ainda. Quando eu coloco aqui, no caso, 5 linhas, 5 referências para cada conjunto de dados que tem lá na base, o Power Query ele é obrigado a fazer a pivotagem em 5 linhas diferentes. Por isso que a gente tem aqui esse deslocamento dos dados, né? E a gente não quer isso. A gente quer que os dados estejam na mesma linha, correto? Tem algumas técnicas que você pode aplicar a partir daqui para fazer essa correção. Só que tem uma outra técnica que eu julgo mais interessante. Então, qual que é? Vamos remover esse passo aqui, não vamos fazer a pivotagem ainda. Em vez disso, nós vamos criar uma coluna condicional, porque eu quero ter apenas um valor de índice para cada conjunto de dados. Conjunto de dados aqui que eu estou dizendo é cada registro aqui, no caso, até aqui é um registro, um conjunto de dados, daqui para cá é mais um conjunto de dados e assim por diante, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu adicionei essa coluna condicional e eu quero que ela faça o seguinte: se na coluna campus tiver o valor nome, eu quero que ele me retorne, vou selecionar aqui, selecionar uma coluna, eu quero que ele retorne o valor da coluna índice, esse valor aqui. E ok, aqui se não precisa preencher. Veja o que acontece. Ele traz o valor do índice quando o valor na coluna campus é igual a nome. E agora eu vou aplicar aqui o preenchimento para baixo. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos simplesmente deletar essa coluna de índice aqui, porque a gente não precisa mais dela. Em vez de usar ela como referência para fazer a pivotagem dos dados, eu vou usar essa coluna aqui, personalizar. Quando eu tenho exatamente os mesmos valores aqui para as 5 informações aqui, o Power Query ele vai entender que precisa pivotar os dados numa linha única, porque aqui eu tenho de 0 a 4, 5 linhas, 5 referências. Então ele vai ter que pivotar em 5 linhas e por isso a gente tem aquele deslocamento. Mas quando eu tenho exatamente o mesmo valor, ele vai ter que pivotar exatamente na mesma linha. Então essa é a técnica. Então eu vou aqui na coluna índice, vou remover, eu não preciso dela. E agora vou selecionar a coluna campus, depois coluna dinâmica, informo onde está a coluna de valores, que é a coluna valor, opções avançadas, não quero agregar nada, só quero que traga os valores. E aqui nós temos os dados pivotados corretamente, sem aquele deslocamento que a gente tinha na solução anterior. Tá? Essa coluna auxiliar, né, que nós criamos, podemos remover. É só selecionar a coluna e pressionar Delete, não precisamos mais dela. E aqui nós temos os dados prontos para serem consumidos aí pelos nossos relatórios. Para finalizar, vamos carregar esses dados em uma tabela. Tabela, uma nova planilha. E aqui nós temos os dados. Ok? Então espero que tenha ficado claro, mas caso tenha ficado qualquer dúvida, deixe nos comentários que nós vamos responder o mais breve possível. Ok? Abraço!